Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio região, você é o nosso convidado a estar participando presencialmente em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui na Rua Cuiabá 146, aqui em Presidente Pitácio, em frente à Caixa Econômica Federal. E na congregação aonde nós estamos, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, você também é o convidado a estar presencialmente conosco todos os domingos, às 8h30 da manhã. Essas aulas virtuais não substituem a aula presencial. É importante que você participe, seja um assíduo aluno da EBD, Escola Bíblica Dominical. Como dizia o pastor saudoso Antônio Gilberto, a escola dominical é o povo do Senhor, reunidos no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. E estivemos a lição passada, que foi a lição de número 3, que falou sobre Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Falou mais sobre esse relacionamento, né, entre Ruth e Noemi, ou seja, nora e sogra. E aí, nosso canal, se você buscar aí, pesquisar aí, existe uma aula que nós gravemos, a lição 7 do segundo trimestre de 2023, que fala do relacionamento entre a nora e sogra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá em Lucas 12, do 51 a 53, um dos sinais dos fim dos tempos, da volta do Senhor Jesus, é pai contra filho, nora contra sogra. E aí Jesus começa a falar aí dos inimigos internos da própria casa. Mas isso nos mostra o quê? O impacto que traz ali a presença do Senhor Jesus. Às vezes vai trazer um certo impacto no relacionamento. Só que aí nós vemos que o relacionamento entre Noemi e Ruth foi entrelaçadas pelo amor. Foi marcada pelo amor. Queridos, quando falamos então em amor, e vocês precisamos entender que no grego, né, existe 4 palavras para amor, que eu não vou aqui comer esse tempo, que não é o tema, ainda estamos na lição 3, mas existe o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor eros, de relacionamento sexual, o amor philos, que é o amor de pai para filho, e o amor fraternal, que é o amor a todos. O amor de Noemi por Ruth e Ruth por Noemi foi o amor ágape, foi o amor de entrega, foi o amor sacrificial. Ela apenas não diz amar a sua sogra, mas mostrou trabalho, mostrou serviço, mostrou ação, mostrou atitude. Porque o amor não é sentimento, grave bem isso. O amor é comportamento. Tá cheio de pessoas dizendo que ama, mas as suas atitudes não dá uma nota 10 para que venha validar aquele amor, aquele sentimento. E aí nós vemos em João 3,16 que Deus não somente amou o sentimento, mas ele também deu, ele entregou.
o teu único filho. Este amor de Ruth por Noemi mostra que ela se achegou a Noemi, se achegou a Deus, a fazer parte do povo de Deus, por causa do testemunho de Noemi. Orfa já foi diferente, foi apenas uma emoção de momento. E fortes emoções, se não tiver provido de boas características definidas, se tornam fracas decisões. Foi o que aconteceu com Orfa. Pescoço, né? Firmeza, mas apenas para um lado. E o que me chamou a atenção é que o capítulo 1 e o versículo 14 diz que Ruth se apegou a ela. E aí, buscando no hebraico, com um amigo meu que estuda hebraico também, ele nos trouxe essa informação de que essa palavra apegar no hebraico é debek ou deibak. Esta palavra apegar, ela pode levar para o sentido de relacionamento entre marido e mulher, que está lá em Gênesis 2:24, e apegar-se à sua mulher. Então essa palavra deibak no hebraico tem várias vertentes. Quando Jó diz, os meus ossos se apegou no osso, a ideia que se tem de deibak é colar, juntar, ligar, soldar. É um apego que, como diz Jeremias 13:11, também esse apego pode ser a Deus. Então essa palavra deibak no hebraico quer dizer um apego, uma aproximação, uma solda, um relacionamento que não se desfaz com o tempo. E foi o que aconteceu com Ruth. Quando ela se apegou a Noemi, veja que ela falou, onde você morrereis, morrerei e serei sepultada. Veja que um casamento, sendo até que a morte se separa. Veja que não é o caso dela, que é mais deibak, mais no sentido de unir, do sentido de amizade que é entre Jonatas e Davi. Que alguns dizem que é relacionamento homoafetivo, mas não tem nada a ver. É a alma de Davi que se ligou com a alma de Jonatas. Então, queridos, é importante nós entendermos isso, que Ruth se apegou a Noemi, foi uma amizade definida, sincera, sem interesse, porque o amor não busca interesse. E Noemi também não tinha interesse nelas, poderia manipular, poderia abusar delas, né? Por ser mais velha, mas não, ela deu exemplo, testemunho e deixou elas escolher livremente o que elas queriam para a vida delas. E Orfa entendeu que os deuses, como Noemi mesmo fala, os deuses é mais importante do que o Deus de Israel. E Ruth já escolheu o Deus de Israel. Então, isso mostrou uma amizade duradoura, fortalecida, e foi nas crises que mais se fortaleceu esta amizade. Jesus é o nosso verdadeiro amigo se nós fizermos o que ele manda ou ordena também. Veja que eu só vou ser amigo de Jesus se eu fizer aquilo que ele me ordena. Precisa entender que existem pessoas que são conhecidas, outras são amigos casuais de momentos, e existem poucos amigos íntimos, e são vários chegados. Precisamos, queridos, selecionar pessoas. Zygmunt Bauman, do século XIX, ele falando, ele disse que hoje são amizades líquidas. São relacionamentos quentes no virtual, Zygmunt Bauman falando isso, e frios no real. São muitos nos virtuais, relacionamentos quentes e frios no real. E existe uma famosa frase que diz, né, que Deus não une pessoas
ele une propósito. Foi o que exatamente aconteceu com Ruth e Noemi. O que ela não esperava aconteceu, que é fazer parte, entrar na família de Jesus. E a lição de número 4, do dia 28 de julho de 2024, vai nos falar sobre o título: O encontro de Boaz, de Ruth com Boaz. Veja que nós vamos estudar hoje praticamente isso, o capítulo 3. Quando nós vamos ver lá só para conhecimento de vocês, em Ruth capítulo 1 e o versículo 1, fala que saiu. Em Ruth capítulo 1, versículo 6, fala que voltou. E Ruth capítulo 1, versículo 19, diz que chegaram a Belém. Duas mulheres. Ficou 3 viúvas, mas voltou 2. Noemi, idosa, sem filhos, não imaginou que poderia cumprir a lei do levirato, e pobre. Mas ela não ficou se autocomiserando ou com dó de autopiedade de si mesmo. Não. Não manipulou. Também não. Mas ela fez o quê? Se esforçou. Né? Se esforçou. Não houve manipulação. Ou autocomiseração ou vitimação. Não, eu sou coitadinha mesmo. Eu mereço. Não. Noemi, houve alguns impasses, houve algumas intempéries, que ela disse chamada de Mara, né, amarga, mas ela cria no Deus Todo-Poderoso. Ela estava entendendo aquilo que ela estava passando. E no nosso tópico 1, queridos, nós vamos aqui entendermos que, veja bem, queridos, quando Ruth volta aí, olha o que vai acontecer com ela, o que ela não esperava. Mas vamos começar como Boaz, o remedor. Vai acontecer o encontro, né? Quando ela volta no princípio ali das colheitas, ela volta trabalhando, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E aí, chega lá, caiu em sorte no sorteio, ela pegar o campo de Boaz. E havia os sorteios, né? Tanto é que nem Ruth provavelmente nem viu o momento do sorteio, ou viu no momento ali, né? E não sabia que ia cair o campo de Boaz. Mas caiu no campo de Boaz. E aí a palavra-chave aqui é encontro. E vai nos mostrar no encontro de o quê? De Ruth com Boaz. Como que foi esse encontro? Nós vamos já examinar no tópico 1. Vai nos mostrar o quê? Que Boaz, o remidor. O que é o remidor? É aquele que vem para remir. É um ato de remissão que tem 2 vias que eu vou falar aqui. Boaz mostra no tópico 1 que ele é um homem valente e poderoso. Quando se fala em homem valente, não é para brigar, não é para estaporado, não, fulano é valente, anda armado. Não, não é isso, esse sentido biblicamente. Homem valente não é briguento, mas é o homem trabalhador, é o que trabalha para dar o sustento, para ganhar o pão de cada dia. O homem valente é aquele que ama e valoriza e cuida da sua esposa. O homem valente é aquele que é fiel a Deus, é aquele que trata as pessoas com respeito. O homem valente é aquele que tem o seu nome limpo lá na praça. O homem valente, ele procura ter uma vida irrepreensível diante do Senhor. E é o que era Boaz. E também poderoso, né? Que fala de um caráter íntegro. Veja que Noé.
Era justo, era íntegro. Essa palavra íntegro significa inteiro. E ele era um homem rico, querido. Ele era um homem rico, ele era um homem próspero. Ainda que aqui, se nós formos ver na Bíblia, prosperidade espiritual não é somente riqueza. Mas a riqueza dentro do contexto, né, dos judeus, para eles é sinal da bênção de Deus. Mas não é esse assunto aqui. Mas Boaz, ele era um homem mais idoso do que Ruth, ele era próspero, um fazendeiro, camponês, né? Tinha plantações de cevada e trigo. Não é milho, tá bom? Na outra capa eu já corrigi aí a outra capa que tem uma pessoa descascando milho aí. Amém? Já foi corrigido aqui, mas ele tinha uma plantação de cevada e trigo. E existia esse costume, que é Goel, o Levir, quer dizer o quê? Que é o resgatador, levirato. O que era essa lei do levirato? Esta lei que foi, na verdade, oficializado na lei. Mas esse costume era de outras nações também, mas dentro do povo judeu, dos hebreus, existia esse costume antes mesmo da lei. Quando você vai ver o caso de Gênesis 38 de Judá e Tamar, né? Quando morria o irmão. Se uma viúva morresse e não tivesse filho, veja que tinha que ser o primeiro marido morresse e não tivesse filho, tinha que casar com o irmão. E ele não tinha como escolher. Se morresse debaixo do teto, principalmente, não tinha como ele escolher. Ele tinha que casar com a esposa do falecido, e o filho que nascesse o primeiro tinha que colocar o nome do falecido para dar continuidade à descendência. Então, o propósito dessa lei do levirato era dar continuidade na descendência daquela clã, daquela família. Então, se isso não acontecesse, segundo alguma tradição, poderia ser também um sobrinho, quando alguns entendem, né, que aquele que Boaz foi oferecer para ele primeiro, ele até aceitou no princípio. Aquele outro mais chegado do que ele, que era um parente mais chegado da família, não sabemos o que é, mas era mais chegado da família de Elimeleque. Ele não quis, quando se falou que era para casar com Ruth, eu já não quero. Ou seja, desprezou Ruth. Não sabia a bênção de Deus que tinha. Mas tudo isso já era um plano, um propósito de Deus. Então, nessa lei do levirato já existia. Veja que veio lá de Judá, né? Onã, depois veio Selá, que ele prometeu e não cumpriu. E houve todo aquele acontecimento que vocês sabem. Mas Onã só queria intimidade, prazer, mas sem compromisso. E jogava a parte do sêmen fora para não gerar, né? Com Tamar. Mas, então, existia duas prescrições distintas nessa lei. Era a questão do levirato, que era quando a viúva morresse sem filho, que está lá em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, para que o irmão do falecido suscitasse a descendência, né, ao que faleceu. E também existia o resgate daquele que era pobre. Se não houvesse quem resgatasse ou alcançasse, no ano do jubileu, ele deveria ser liberto, né? Então, acontecia essas duas coisas. A lei do levirato, né? E também na questão da pobreza, que tinha que ter um resgatador, que tinha que ter um remidor. No caso de Ruth, ela cumpriu perfeitamente a lei de Deus, a lei de Moisés. Por quê? No caso de Ruth, foi cumprida a lei do levirato, porque Ruth casou-se com um parente de Elimeleque, que também era parente do esposo de Noemi, que havia falecido. Então, ela também entrou nessa família, né? Entrou nessa família.
Então, o que ela não esperava aconteceu, né? No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele, foi o que aconteceu com no caso de Ruth, né? Então, só que ele rejeitou, ele não quis, então ficou para Boaz. Então, esse ponto aí, queridos, o primeiro ponto, nós vamos aí, nosso tópico 1, nós vamos entender que Boaz, que é o remidor, vai falar desse encontro de Ruth com Boaz, vai mostrar que esse encontro se deu pela lei do levirato. E o ponto 3 vai mostrar o quê? Vai mostrar que ele tinha um temor e respeito. E Ruth também não era velha, era uma jovem, era uma moça de temor e respeito. Veja que ele vai perguntar, né, pro chefe ali sobre Ruth e vai ver, ó, ela só descansa um pouquinho, tá sempre trabalhando, né? Ou seja, o próprio Boaz, lá no capítulo 2, ele usa a expressão, o Senhor seja convosco, dirigida aos segadores, aos trabalhadores. E eles também falou, o Senhor te abençoe, ou seja, o povo também responde a Boaz. Então veja que era uma pessoa de temor, era uma pessoa de respeito, uma pessoa de caráter, que sabia tratar bem os seus funcionários. Pastor, mas esse mandamento é para o Antigo Testamento? Não, que nós temos mandamento no Novo Testamento também. Que os patrões e os servos, né, devem obedecer ao seu Senhor. Mesmo se ele não for cristão, você deve trabalhar, obedecer ao seu Senhor. É o que está lá em Efésios 6, do 5 ao 9. Colossenses, capítulo 3, queridos. E o versículo 22, você vai entender isso. Vou ler para vocês entenderem aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 22, diz assim: vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência como de agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tem também para os senhores, Colossenses capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Ou seja, já vocês têm um Senhor nos céus, então trata bem os seus servos aqui, porque tem alguém que está acima de vocês também. E aqui fala para tratar com equidade. O que é a equidade, querido? Equidade é você dar a cada um o que necessita para que todos tenham as mesmas oportunidades. Diminuir as desigualdades, o que for justo, é fazer o que for justo, um julgamento correto, sem imparcialidade. Equidade é isso. Como que está você, patrão, o seu tratamento com o seu funcionário? Você dá café para um e para outros não? Você dá pão para um e para outros não? Ou você trata todos para o mesmo nível? Existe alguém que trabalha com você e faz o mesmo serviço que outra pessoa e ganha menos? Analise isso, viu? Porque senão o juízo de Deus vai vir sobre a sua vida. Isso é um conselho do Senhor. Tem que ter tratamento igual, equidade. Tratar cada um conforme for, com justiça. Equidade é isso. E Boaz tratava bem os funcionários e também Ruth. E também ele procurou proteger Ruth, porque Ruth, mesmo por ser moabita, onde tinha muitas prostitutas, lá em Moabe, mas era uma moça de respeito, não ficava igual muitas hoje, somente no meio dos machos, no meio dos homens. Ela era uma moça de respeito. Olha o que diz lá em Ruth 2 e 8. Então disse Boaz: não ouves, minha filha?
Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém te ajuntarás com minhas moças. Não é com os homens, não. Com as moças de respeito. É isso. É que essa geração precisa entender. Tem mulheres que não respeitam o seu marido nem na frente do marido. Dá mais atenção para outras pessoas do que para o próprio marido. E o que a mulher precisa é de carinho, de afeto, atenção. Boaz tinha tudo isso, como eu já disse, não só com o funcionário, mas com Ruth também. E o tópico 2 vai mostrar o carinho de Boaz para com Ruth. E aqui vai dizer uma coisa muito importante no nosso tópico 2. Professor e professora, atentos. Quanto mais você leia livro, leia, tem um livro de apoio, mais você vai adquirir conhecimento para você aplicar uma aula sadia para os irmãos. Explica isso na sua sala de aula. A pureza não exclui a ternura. O que isso significa, querido? Aplica sim, seja bem claro o objetivo. Eu ser crente não é me isolar das pessoas, se afastar. Não é ser santarrão. Você ter cuidado, você ter carinho, abraçar as pessoas, receber as pessoas. 1 Timóteo 5, você lê lá 1 e 2. Tratar as idosas como mães, as mais novas como irmãs, como filhas. Tratar bem os anciões, com respeito. É a todos. O respeito é a todos. A pureza não exclui a ternura. O que é a ternura? É a educação. Fineza. É o respeito pelo próximo. Não, mas eu não sou crente, eu não vou. Para com isso, queridos. Ser santo não é separar dos pecadores, é separar do pecado. Não estou dizendo, queridos, que você não deve selecionar amizade. Não é isso que eu estou dizendo. Você ir lá no meio do carnaval, começar a pular. Não é isso. Seleciona amizades. Jesus escolheu 70, dos 70 escolheu 12, dos 12 escolheu 3, do 3 escolheu 1, que é João, que era o mais íntimo. Você e eu precisamos selecionar pessoas. Então, Jesus convivia com todos. Deus estava agindo. Os tópico 2. Deus estava agindo tudo, queridos. Ele ficou... E ela ficou impressionada com o gesto de Boaz, vendo que Deus estava na direção de tudo. Reconheceu, né, ser indigna do tratamento que recebeu. Capítulo 2, 10. Né? Ou seja, só que Boaz já conhecia a história de Ruth. Ela tinha um bom testemunho. E o bom testemunho abre muitas portas. Querido. Como que está o seu testemunho lá na jovem, moça, que Ruth também era moça? Como está o seu testemunho no trabalho, na faculdade, onde você vai, onde você caminha? Ou seja, eu sempre pergunto, existe alguém que quer ser igual a você? Deus estava agindo. Sensível e espiritual. Sensível e espiritual. Né? Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade. Né? Estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. O que é isso? Ele ouvia a voz do Senhor. É Deus que estava trabalhando tudo, ele estava no controle de tudo. Ele tinha sensibilidade, queridos. Sabendo que Deus não era somente um Deus de Israel, mas um Deus que atravessa fronteiras também, que ama outras pessoas também. Ele entendeu isso. Não é como os judeus que são exclusivistas, que até oram todo dia, né? Por não ser pobre, por não ser gentil e por não ser mulher. Não. Ele foi uma pessoa diferenciada. E aí nós vemos, tópico 3, fala da colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura. Quem semeia, colhe, queridos. A semeadura é opcional, mas a colheita é inevitável. Você não é obrigado a semear, mas se você semeou, você é obrigado a colher. Gálatas 6, 7. O que o homem semear, ele vai colher. E isso é em todas as áreas. E Ruth, ela vai ali, né? Ela semeou, então ela colheu na sua vida espiritual. E o tópico 3.2 fala que os acasos de Deus, ou seja, ela achou que era algo do acaso, mas foi uma providência divina. Né? Foi uma providência divina na sua vida. Para ela apenas um acaso, mas perante Deus
foi uma providência divina. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. É o que diz Jó 14, né, do 7 ao 9. E aí o ponto 3 fala do resultado dessa colheita. Veja que ela trabalhou. Então, quando começamos, Deus começa conosco. Eu vou falar isso aqui, queridos. Eu preciso falar isso aqui. Porque hoje existe uma geração chamada geração coach, que estão até tomando o lugar dos psicólogos, não fica lá 4 anos estudando, fazendo faculdade, que querem levar uma vida fácil, ganhar dinheiro fácil e às vezes querendo infiltrar no meio da igreja com mensagens de autoajudas que não tem ajuda do alto. Toma esse cuidado, queridos. Querem ganhar a vida fácil, querem ganhar dinheiro fácil sem trabalhar. E o trabalho, ele dignifica o homem. São esses coaches que querem levar a vida fácil. Não estou falando de quem trabalha nesta área de maneira séria, de maneira sincera. Mas daqueles que são enganadores, que quer trazer para o púlpito da igreja essas mensagens coaches. Não estou falando de quem usa para o seu trabalho. Hoje muitos querem ganhar dinheiro fácil, levar uma vida fácil sem fazer muito esforço. Essa é a teologia de Satanás. Jesus trabalhou como carpinteiro, dos 12 ao 30 não se fala, ele sempre trabalhou, e no final, quando morreu, pediu para que João recebesse a sua mãe na sua casa. Sempre trabalhou para sustentar a sua família. Paulo diz na sua carta, 2 Tessalonicenses, quem não trabalha não come. Isso é bíblico. E eu fiquei assustado com esses dias. Eu vi no jornal, na casa que eu estava, eu vi no jornal 5 milhões de jovens, queridos. Olha o número assustador em nosso Brasil. 5 milhões de jovens. Olha só. Não trabalham. Aí você já sabe que é, né? Só fica no celular o dia inteiro. Segundo, não estuda. E aí tudo bem, mas é importante o estudo. Tem que estudar. E a terceira coisa me assustou. E nem procura trabalho. Como que Deus vai abençoar? Estou falando que quem está desempregado, está orando e buscando a Deus para Deus. Como que quer a bênção de Deus? Então, foi um resultado porque ela procurou trabalhar. João 5,17, Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o trabalho que não é consequência do pecado. Quando eu chegar lá no céu, eu vou pegar Adão. Não! Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, zelar e proteger. No Éden, Deus plantou o jardim e colocou o homem para trabalhar antes do pecado, porque o pecado foi no capítulo 3. Como que você fala que o trabalho é consequência do pecado? Isso é um engano, é uma teologia de Satanás. Não existe um trabalho, não é consequência do pecado. Tá certo que se tornou mais com dor, mais sacrificante. Mas o trabalho, ele dignifica o homem. E Ruth sabia disso. Então, o encontro de Boaz, de Ruth com Boaz, foi dessa maneira. E Ruth é uma figura da igreja. Boaz procurou Ruth achou graça em Boaz, assim como são salvos pela graça. Ruth entrou na família de Jesus, e a qual nós também não éramos irmãos de Jesus, fazemos fazer parte dessa família. E Boaz é uma figura, um tipo de Cristo. Boaz é um tipo de Cristo e Ruth é uma figura da igreja. Assim nós tivemos esse encontro com o Senhor Jesus, através da nossa fé, que nos fez entrar nesta família de Deus. Então, na próxima lição vai ser a lição 5. Não vamos falar, porque já estamos encerrando aqui. Vai ser a lição 5, que vai falar sobre o casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família. Hoje somente só falamos como que se deu este encontro apenas, né? De Ruth com Boaz. Amém? Que o eterno Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Um abraço a todos.